Destruição comunista. Você já ouviu falar na destruição comunista? Esse termo geralmente se refere ao colapso dos regimes socialistas, especialmente da União Soviética. A teoria de Marx e Engels imaginava uma sociedade sem classes e sem Estado, mas na prática, os países que tentaram implementá-la acabaram em governos totalitários. As críticas são pesadas: falta de liberdade, economias estagnadas pela ausência de incentivo individual, e um histórico sombrio documentado em obras como o Livro Negro do Comunismo, que estima dezenas de milhões de mortes por fuzilamentos, expurgos e fomes organizadas. Como o Holodomor, o colapso veio por vários motivos. A economia planificada não funcionou, gerando escassez e insatisfação. A queda do Muro de Berlim, em 1989, foi um símbolo, e a dissolução da União Soviética em 1991 marcou o fim de uma era. Hoje, a ideologia sobrevive em países como China e Cuba, mas de formas muito diferentes. O comunismo na China é um sistema político de partido único, o Partido Comunista Chinês, PCC, que controla o Estado e a sociedade desde 1949, mas adotou um modelo econômico misto, com o regido como socialismo com características chinesas, que integra elementos de mercado capitalista e controle estatal, transformando o país em uma potência econômica, embora sob forte repressão política e ausência de democracia liberal, com o PCC mantendo o poder absoluto sobre todos os aspectos da vida nacional. Principais características do sistema: controle político. O PCC é o único partido permitido, controlando o governo, o exército, a polícia e a mídia, sem oposição real. Economia mista. Após reformas de Deng Xiaoping, a partir de 1979, a China abriu sua economia ao mercado, permitindo empresas privadas e investimento estrangeiro. Mas o Estado mantém controle sobre setores estratégicos e grandes empresas. Poder do partido: o PCC tem mais de 100 milhões de membros, e sua influência permeia todos os setores, inclusive empresas privadas e estrangeiras, através de comitês partidários. Legislação e governo. O Congresso Nacional do Povo Parlamento é controlado pelo PCC, e as decisões importantes são tomadas pelos órgãos superiores do Partido Politburo e seu comitê permanente. Evolução histórica. Em 1949, Mao Tse-tung, o PCC assume o poder com a fundação da República Popular da China, implementando políticas comunistas mais ortodoxas que levaram a grande empobrecimento e fome. Logo após 1979, Deng Xiaoping, as reformas de reforma e abertura introduziram o livre mercado e o crescimento econômico, afastando-se do comunismo econômico e tirando centenas de milhões da pobreza. Atualmente, Xi Jinping, o regime se autodenomina democracia socialista, mantendo o controle total do PCC, enquanto continua a expansão econômica global, com o partido cada vez mais presente na vida social e empresarial. Em resumo, a China é um Estado comunista politicamente, mas com uma economia híbrida, que mistura controle estatal com elementos capitalistas, um fenômeno único no mundo. Ainda assim, usando de força e repressão contra seus opositores. O comunismo em Cuba é um sistema socialista de partido único, liderado pelo Partido Comunista de Cuba, que detém o controle político e econômico, visando uma sociedade socialista. Após a Revolução Cubana 1959, o país se aliou à União Soviética, implementando uma economia planificada e controlada pelo Estado. Embora reformas recentes após 2019 tenham permitido um setor privado limitado, mas ainda sob forte supervisão estatal, o sistema, descrito como autoritário, controla a vida política, com o Partido Comunista Cubano como força dirigente, e enfrenta desafios econômicos, agravados por sanções americanas. Características principais: partido único,
é a única força política permitida, com o poder concentrado em seus líderes, que geralmente ocupam os cargos mais altos do governo. Socialismo de Estado. A Constituição define Cuba como uma república socialista, com o Estado controlando a maioria das atividades econômicas e sociais, com o objetivo de construir uma sociedade socialista. Economia planificada. Historicamente, o modelo é de economia de comando. Embora haja abertura para pequenas e médias empresas privadas e trabalhadores autônomos, serventapropistas, controle político, o sistema é autoritário, suprimindo a dissidência política e controlando a indicação para cargos governamentais. Influência da Revolução. O sistema é moldado pela Revolução de 1959, liderada por Fidel Castro e sua ideologia marxista-leninista. Desafios e críticas. Restrições à liberdade. Falta de liberdade para empreender e desenvolver-se individualmente, com o Estado controlando muitos aspectos da vida. Crise econômica. O modelo enfrenta dificuldades, com dependência de ajuda externa e um setor estatal ineficiente, apesar das reformas. Sanções dos Estados Unidos da América. O embargo americano imposto há décadas agrava o estrangulamento econômico da ilha. Contexto e mudanças recentes. A Constituição de 2019 trouxe algumas mudanças, reconhecendo a propriedade privada e buscando maior participação popular, mas o poder central permanece forte. O setor privado tem crescido, representando uma parte significativa da economia. XP, porém, sob constante fiscalização estatal, segundo Gazeta do Povo. Em resumo, Cuba opera sob um regime socialista de partido único, com um sistema político e econômico centralizado, embora com reformas recentes, mas que ainda luta para conciliar seus ideais socialistas com as realidades econômicas e a necessidade de abertura.